Vamos lá, Fabião. Primeira coisa, muito prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo de vir pra cá. Eu sei que a sua rotina é bem corrida, Um né? pouquinho. Então, foi muito prazer ter você aqui para compartilhar um pouquinho dessa história. Tem um briefing aqui que eu vou seguir, mas a gente vai acabar conversando sobre várias coisas. Então, pra quem não conhece essa fera aqui, Fábio Carvalho, faixa preta de jiu-jitsu. Quantos graus, Fabião? Dois. Dois Tô graus? segundo grau. Segundo grau. Segundo grau. Já tem mais jiu-jitsu do que muita gente de tempo de vida aí. Pô, nos juvenis, pelo menos, nos juvenis lá tem um pouquinho aí. E aí, bom, cara, eu trouxe você aqui porque eu sei que você tem uma história muito bacana. E eu acompanho seu trabalho, treino contigo, é um prazerzão fazer isso. E a ideia é justamente a gente compartilhar um pouquinho isso aí. Vamos lá? Oh, legal. Vamos lá, vamos começar. Relaxa, vamos começar. Tô calmo, tô relaxado. Fabião, me fala um pouquinho aí, como que o jiu-jitsu surgiu na sua vida? Primeiramente, boa tarde aí, galera. Bem curioso, né? Eu comecei no jiu-jitsu, né? Foi até um pouco engraçado meu início, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu 2008, né? E foi até uma curiosidade, né? Acho que por meados de 2008, 2007, eu tinha assistido um documentário que falava um pouco sobre jiu-jitsu, né? Na época da família Gracie. E eu vi aquele documentário, né? Explicando a história do jiu-jitsu, né? A eficiência das alavancas, as quedas, posições. O que me chamou bastante atenção foi o fato da eficiência do que o mais fraco pode ter sobre um cara mais forte. E não que melhorou muita coisa, né? Mas era bem mais magro do que eu sou hoje, né? Tá bom. E, Quem não te conhece, te compre. eu tinha pesado 70 quilos, velho. Bem magrinho, eu nunca tinha praticado nenhum esporte de luta. E assim, tava com 17 para 18 anos nessa época, né? Ainda tava na escola quando eu vi essa matéria. Acho que até foi quando o Ryan Gracie morreu. Acho que foi quando o Ryan Gracie morreu, que aí teve uma repercussão no Brasil. E teve a história dele, a cobertura da morte dele, né? E aí também teve o documentário falando sobre o Gracie Jiu-Jitsu. E me chamou bastante atenção. Na época eu já vi um pouco sobre Jiu-Jitsu. A gente está falando de 2008, a internet não era o que é isso hoje, né? Então era bem escasso, assim, não tinham sites especializados, né? E nem todo mundo também, a gente não tinha, né, tanto acesso à internet, né? Sim. Portais para você realmente buscar e se informar. E aí fiquei com aquele desejo de aprender jiu-jitsu. Só que, cara, 2007, 2008, não tinha tantas academias assim, não era tão acessível, né? Até tinha, mas por falta de conhecimento, né? Porque, mano, tudo era no guia. Você abria, hoje em dia a gente tem uma facilidade celular, você tem tudo ali, você consegue pesquisar. Hoje em dia tem praticamente uma academia a cada, sei lá, no raio de quilômetros aí, você encontra várias academias de vários, né? Naquele tempo, não. E aí fiquei com esse desejo de treinar jiu-jitsu, né? Aí quando eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar meu primeiro emprego, assim, quando fiz 18 anos, eu fui trabalhar de gari, né? Trabalhei de gari. E fui trabalhar num caminhão compactador. Lixeiro mesmo, trabalhava atrás do caminhão e tal. Para começar, tem de aceitar os termos de O celular tá falando sozinho aqui, eu tô aqui. Tá voltando, né, galera? Desculpa aí. Imagina, você vai perder o caminhão. Aí, galera, uma coisa que me chamava bem, me prendeu bastante, que eu, ali na região depois da Luz ali, da José Paulino, como que é o nome do bairro? Caramba. Entre a Barra Funda e a José Paulino, lá embaixo ali, perto da... Cara, não esqueci o nome do bairro. Enfim, eu fazia uma região que a gente tinha os setores, né? E eu passava em frente a duas academias. Tinha uma Golden Team e tinha uma outra academia que, curiosamente, ficava bem no farol, numa subida. E como eu ficava atrás do caminhão, em cima, sempre eu passava no horário da tarde, aí eu via a galera treinando de kimono.
eu não sabia se era judô, se era jiu-jitsu. Eu acho que era jiu-jitsu. Na época eu não tinha conhecimento, discernimento, né? E eu ficava olhando, às vezes estavam fazendo trabalho de chão, às vezes em pé. E sempre demorava esse farol. E eu ficava olhando ali, o pessoal treinando. E eu, aquela vontade, né? Aquela raiz lá que eu vi que foi plantada na matéria. Fiquei com aquele bagulho. Falei, mano, os caras estão treinando jiu-jitsu. Da hora, ficava olhando assim, brisando. E fiquei aquele desejo, né? Aí passou um tempo, eu saí dessa empresa, fui trabalhar com outras coisas. E tinha um amigo meu que ele treinava Muay Thai numa academia de bairro lá, né? Aí ele sempre quis me puxar pro Muay Thai. Eu falei, não, quero treinar jiu-jitsu e tal, né? Aí, não, tá, lá tem Muay Thai, não sei o que e tal. Como eu falei, né? Nessa época a informação não era igual hoje, né? Aí uma coisa curiosa que me fez querer treinar mais jiu-jitsu foi uma desinformação, né? Ele falou pra mim assim, não, que a família Gracie era... não era família de sangue, né? Tipo, por exemplo, a gente hoje eu treino na Almeida, né? A gente fala, nós somos Almeida, mas não é de sangue. Tipo, é de, né? De equipe e tal, né? Aquela coisa de clã. Ah, a gente é um clã, né? E só que ele falou pra mim que ele é como se fosse um clã, uma ideia de um clã, né? E os caras se garantiam tanto no jiu-jitsu, no MMA, que se o Gracie perdesse uma luta, ele era expulso da família Gracie, né? Nossa. Aí, mano, eu falei, não, mano, é isso mesmo que eu quero treinar e, mano, eu quero ficar foda igual os caras, quero aprender jiu-jitsu e é isso. E aí, beleza, aí um dia me convidou e falou, não, lá tem jiu-jitsu, lá na academia começou a ter jiu-jitsu, né? Aí fui, e cheguei nessa academia lá pra treinar com ele. E aí, beleza, fui fazer a minha inscrição. Aí, só que lá não era uma academia de Gil, era uma academia de Muay Thai, professor de Muay Thai. Ele tinha uma base de jiu-jitsu, né? Sim, não é a especialidade dele na época, não é forte, mas ele tinha um conhecimento e ele tinha um timezinho de MMA. Aí ele ensinava um pouquinho de chão, o pouquinho que ele sabia naquele momento, pra quem não sabe nada, bastante coisa, né? Aí só que ele foi malandro, o Edu me enganou nessa época aí, o Edu falou assim... falei, não, que eu quero treinar jiu-jitsu. Aí ele fez aquela cara, então, é que o nosso professor ele foi lutar no Rio. Mês que vem ele volta. Ficou 3 anos lá, esse professor não voltou, né? O cara foi lutar, acho que ele foi andando, tá ligado? Passou 3 anos lá. Aí acabei treinando Muay Thai também, Aí treinava, que na verdade era um submission, né? Que aí ele tinha uma aula de Muay Thai junto com a galera do MMA. Aí só que o meu interesse era treinar só a parte de chão, a parte da luta agarrada, né? Que eles falavam que era luta de chão, né? Eles não falavam jiu-jitsu. E aí assim, o meu primeiro contato, assim, com o jiu-jitsu, pode-se dizer que foi esse. Aí, depois, mais tarde, nessa mesma academia, eu tive o meu primeiro contato com o kimono, que foi o meu mestre fluido, o meu primeiro professor. Inclusive, abraço aí, Fluidão. Aí, quando eu vesti o kimono, mas nesse primeiro contato, quando eu vesti o kimono, eu falei, é isso que eu buscava e onde eu tive boas referências e onde eu dei seguimento. E eu entendi que era aquilo que eu queria pra mim. E tô aí nessa caminhada, nessa jornada, mas a princípio... Isso faz quantos anos? Cara, está em 2025? 2025. Uns 16 anos, vai fazer uns 17 anos que esse comecinho aí. Assim, não de jiu-jitsu, né? Que teve... Todo o processo. De kimono mesmo, 15 para 16 anos, que vai fazer 16 anos. Mas que teve esse primeiro contato que eu tive, que eu fiquei treinando mais o Muay Thai e o MMA, né? Aí, tipo assim, meio que eu treinava muito menos jiu-jitsu. Treinava, mas me interessei mais por essa parte da luta agarrada, né? Entendi. E hoje eu vejo que você compete bastante, tudo. O seu foco é viver nessa área de competição e trabalhar com jiu-jitsu o resto da vida? Ou você tem algum outro tipo de planejamento fora desse segmento? Cara, eu acho que as duas coisas, elas... Hoje, a gente sabe que a competição, ela é uma área que, por exemplo, ela demanda performar a competição, né? E hoje eu não tenho esse luxo, né? Preciso trabalhar, preciso ganhar minha grana, né? Então eu preciso conciliar entre pro meu lado como atleta e como professor, né? Tenho a minha rotina diária, né? A gente tem os treinos lá no Tatuapé,
que na parte do meio-dia eu falo um pouquinho da rotina para vocês entenderem, né? Que é o nosso principal treino de competição, né? Também que a gente pega as posições avançadas, o nosso mestre Diogo passa pra gente lá, na parte do meio-dia, de segunda a sexta. Aí, um treino de 2 horas, né? Com os outros professores, com os outros atletas, né? Aí o restante do dia a gente concilia as aulas, né? As aulas com os alunos. Aí meio que a gente vai balanceando, né? Mas o meu principal treino é esse do meio-dia. Às vezes, dependendo da aula, eu consigo fazer um segundo treino no decorrer do dia. Aí é uma coisa que a gente tem que ir balanceando, né? Hoje eu preciso chegar no equilíbrio, porque eu tenho as duas áreas. Porque eu tenho que competir agora, né? Porque eu já tô com 36 anos. Então... a idade chega para todo mundo, né? Não que um pouco mais velho dê para competir, mas acho que eu tô nessa idade que eu tenho que aproveitar agora. Porque lesão vai acontecendo, acho que fatores da vida, né? Acho que a tendência quando a gente vai ficando mais velho vai dando uma parada, vai diminuindo o número de competidores, entendeu? Então Sim. acho que esse que é o momento, assim, de conciliar. Acho que dá para conciliar as duas coisas, né? Uma coisa que eu aprendi muito contigo durante esse processo que a gente está trabalhando juntos é que você pensa de uma maneira um pouco diferente, sabe? De atleta, assim. Não dos atletas, mas você tem uma maneira de atleta de pensar. Você pensa como um atleta, né? Porque você é. E quando você vai lutar, você vai dentro de uma certeza que é muito bacana de se ver. Você fala, vou lá fazer isso, 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 vou trazer pra cá. E vai, e faz e traz, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu já acompanhei várias vezes, né? Várias vezes. E eu também percebo que muitas vezes você vai sozinho. Você não vai com toda a equipe, porque às vezes a competição que você vai, você acaba Sim. indo sozinho. Porque você tem esse compromisso com você mesmo de ir lá fazer. Sim. Como é que funciona essa cabeça de atleta, cara? Como é que você pensa? Quando você bota uma coisa na cabeça, qual que é o processo que você faz mental pra chegar lá e subir no pódio e fazer seu trabalho e trazer a medalha pra casa? Olha, Fábio, isso não é uma coisa que foi da noite pro dia. Hoje eu consigo ir lutar numa competição assim com mais tranquilidade, né? Porque acho que desde cedo um dos meus primeiros professores, no meu início eu tive vários professores. Eu tive o professor Fluido, que tive esse primeiro contato com o jiu-jitsu, né? E aí com o tempo depois ele saiu dessa academia e foi dar aula no projeto social. Só que o projeto social não era todos os dias. Aí, tipo assim, eu treinava sexta e sábados, praticamente só o final de semana que a gente tinha jiu-jitsu. Aí o outro professor que eu tive foi o Cyborg. Aí eu treinava com o Cyborg durante a semana. Eles eram todos da mesma equipe. Até nessa época, até o Diogo também fazia parte dessa equipe. Todos eles eram da Coab. Aí, num determinado momento, eu passei a treinar mais com o Cyborg. E aí, com esse meu outro professor, ele foi onde eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a competição. E aí ele sempre ele incentivava a gente a lutar. Só que, cara, hoje eu entendo, na época eu não entendia. Eu via de outra maneira, mas hoje eu tenho uma outra visão. Que nem, por exemplo, hoje a minha rotina como professor. Cara, eu trabalho a semana inteira. Às vezes o professor, cara, só tem um final de semana pra passar com a família dele, pra curtir com a família. Faz parte do trabalho? Também faz. Só que o aluno também tem que entender, que nem hoje no Tatuapé, feito, que nem a gente tem o calendário de competições da academia, que aí naquele calendário, nas competições que estão no calendário, aí a academia se compromete de ter o professor lá. Por quê? Porque, que nem eu falei, o professor também tem a vida dele, né? Sim. Então, na época eu confesso até que eu ficava um pouco chateado, porque eu chegava na competição muitas vezes sozinho, assim, e tal. Mas foi depois de um tempo eu acabei desencanando. Então, assim, como tinha muita competição, na faixa azul, faixa roxa, tinha muito campeonato barato, né? Só que assim, então, em vários locais, assim, campeonato pequeno que eu tô falando, tá? Uhum. Então, isso eu acabei perdendo essa dependência de estar com alguém. Muitas vezes não estava sozinho, mas ia com um colega, ia com outro colega que ia participar, ou chegava lá e encontrava outras pessoas da equipe. Então, chegava lá, a gente se juntava. Então, aí a gente acabava se ajudando, entendeu? Aí, com o tempo, acho que
foi se tornando mais natural, né? Claro que a gente sabe a importância que você ter um coach, né? De você ter uma figura ali que quando o bagulho tá louco, você olhar pra fora ali, a pessoa, tipo, te dá aquele toque que você precisa, né? Aquela referência de você olhar e falar, não, o meu mestre tá ali olhando, né? Então te dá um up a mais. Claro que é bom, mas acho que logo cedo eu acho que desmamei dessa, né? Tipo, perdi essa dependência, né? Tipo, de eu estar sozinho, de não ter ninguém, e às vezes olhar pra fora e de repente a torcida do cara. Muitas vezes até eu via o coach do cara pra poder anular, né? Uhum. E tipo, isso é uma coisa que pra mim se tornou natural, né? Porque tinha muita competição, né? É que nem eu falei, né? O professor, ele tem que conciliar, né? Tipo, que nem o meu professor Suborg, ele ele tem, né? Até hoje ele compete. A rotina dele como professor, a rotina dele como atleta e também como pai de família, né? Ele tem que estar com a família dele no final de semana, né? Então, às vezes o aluno não entende, né? Porque fala, pô, vou lutar e meu mestre não vai estar lá, tá? Acho que é uma coisa que você vai amadurecendo, você vai entendendo, né? E sei lá, acho que se torna natural, né? E também, assim, tranquilidade, assim, não é tanta tranquilidade não, Fábio. A gente vai lutar, o bagulho é louco. Mas é uma sensação que você vai domando. Não vou falar pra você que é fácil, assim. Tipo, lógico, independente, galera. Vocês estão na faixa branca, estão começando, tá nas faixas intermediárias. O mesmo gelo que vocês têm quando vocês vão entrar na competição, quando é valendo, a gente tem. Só que a diferença é que, como é uma sensação que você já vai controlar mais. Claro, lá atrás era mais difícil. Batia a adrenalina, aquela palpitação ali, a caganeira. Ô, mano, quando a adrenalina bate ali, o quê? Pô, a primeira coisa, você chega ali no ginásio, ali, a primeira coisa que você chega ali que bate a adrenalina é banheiro, velho. Já é o ritual, aí já fala pros caras, vai lutar, leva um rolinho, não, mas tô brincando assim, mas é isso. Acho que é uma coisa que naturalmente você vai controlando essa sensação. A competição, Entendi. você vai se acostumando com isso, né? Então, cada vez mais você vai sentindo menos. Sim. Então, é um movimento que o cara tem que estar se sujeitando e acho que as coisas vão acontecendo automaticamente, né? Entendi. Mas que é isso. Entendi. E quando você desenvolveu toda essa mentalidade de campeão, de buscar, de treinar, eu acredito que você acabou arrastando isso para a vida pessoal. Você acaba usando a mesma mentalidade que você utiliza nas competições, nos treinos, para ter os seus objetivos para a vida pessoal. Sim. E como que isso influenciou sua vida pessoal no sentido de construir família ou de tomar decisões? Como que essa mentalidade fluiu para essa área? Olha, Fábio, eu já errei bastante. Já teve momentos assim de falta de maturidade. Tipo, hoje eu vejo de uma forma diferente. Eu teria feito muitas coisas, eu teria feito de outra maneira. Hoje eu poderia estar muito melhor no jiu-jitsu. Não vou falar, eu poderia ter sido campeão mundial, poderia ter feito várias coisas de maneira diferente. Claro, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, né, de entender. Porque, assim, como que eu posso dizer? Que nem quando mais novo, muitas vezes eu queria estar lutando, estar dentro desse movimento só da competição, né? Mas também tem um outro lado, né? Que nem eu tinha muita dificuldade, que nem na minha parte pessoal, né? Por exemplo, mano, não venho de uma família rica. Uhum. Tipo, uma família estruturada financeiramente. Então, eu tinha que conciliar, tipo, trabalho, que nem trabalhei com várias coisas diferentes. Se puder imaginar, sempre conciliei o jiu-jitsu com o trabalho. E é diferente você ter uma rotina de atleta e duas vidas, né? Uma coisa mais fácil pra vocês entenderem. Uma vida de CLT e à noite você ser atleta. Mano, você não vai ganhar dos caras, mano. Dos caras que tem só uma vida focada no jiu-jitsu. E eu queria viver isso, sempre quis tá no tatame. Só que isso leva um tempo para você organizar a sua vida nesse sentido. Ter uma estrutura, entendeu? Por alguns lugares que eu passei, não tinha essa estrutura aqui
ia me proporcionar isso. E muitas das vezes eu queria, mas, por exemplo, eu não tinha cabeça, sei lá, jogar tudo pro alto e falar, não, vou só treinar jiu-jitsu. Aí começava a despontar, começava a ganhar uns campeonatinhos, legal, ficava bem. Aí em casa vinha a cobrança. Falar, isso aí você tem que entender que isso aí é hobby. Ou às vezes, quando eu já tive problema de relacionamento, tipo eu perdi namorada por causa disso daí. Caramba. Porque não entender, né? Falar, tá, e se de repente a gente casar, e qual futuro, qual garantia, né? Que as pessoas se baseiam muito em garantia, né? Que tipo assim, é um terreno a ser desbravado, porque eu não tinha ninguém da minha família que nem, posso dizer assim, que na minha família na área do esporte, sendo um pioneiro. Então a terra que não foi desbravada ainda, né? Então as pessoas, assim, tem aquela cultura, né? Que você tem que, você é pobre, você tem que estudar pra você arrumar um bom emprego e pra você ser alguém, tá ligado? Tipo, hoje o cenário do jiu-jitsu melhorou bastante, a oferta, assim, de modo geral, né? Competição, de visibilidade. Hoje melhorou bastante, né? Mas há uns tempos atrás não era tão, né? A família sempre te apoiou? Você sempre teve apoio da família? Não, muito não. Que nem eu falei, né? Não era nem maldade, né? Acho que é por falta de... Assim, no começo não. No começo não. Acho que eles eram meio neutros, né? Tipo assim, aquela coisa, né? Aquela preocupação, assim, de repente não dar certo, aí você perder algumas oportunidades, né? Tipo, uma coisa que eu via bastante é que eu tinha que... Tudo bem, eu poderia fazer um esporte, mas eu tinha que ter opção. Só que muitas vezes eles nunca entraram assim pra saber quem eu era dentro do tatame. Tipo assim, ir numa competição. Até hoje nunca foram. Sério? Sério. Caramba. Sério. Então, tipo assim, porque era a minha caminhada, né, mano? Então, às vezes chegava com a medalha assim, tá, legal, mas aí, ganhou dinheiro? Tipo assim, mano, eu tenho um dia uma competição mó dura, assim, mó legal, tipo, meus amigos, assim, às vezes os alunos, né? Pegar e parabenizar e você chegar em casa, você com a medalha, o pessoal nem... Mas acho que, sei lá, acho que é com o tempo. Hoje já reconhece mais, depois de uns anos, assim, perto ali da faixa preta ali, já começaram a respeitar mais, a entender mais, assim, que isso é o que eu tinha escolhido pra mim. Aí, julgamentos, né? Cobrança, assim, acho que já diminuiu bastante e já começaram a entender que era aquilo que eu busco, meu foco da minha vida. No Brasil, o esporte, ele não é muito apoiado no geral, né? No geral, sim. No geral, ele é... O esporte... Acho que é só o futebol mesmo, né? Só o futebol Só masculino futebol. ainda, que nem feminino nem tanto, né, cara? Acho que só o futebol, né? E acaba que as pessoas, elas têm o esporte como hobby, né? Não como profissão. Sim. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem na própria faculdade já divisões que voltam os alunos para o esporte e profissionalizam eles, né? Sim. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem que batalhar e lutar, mas o esporte em si, inclusive a luta, ela te dá uma mudança na vida pessoal absurda. Sim. Você acompanha meu trajeto, cheguei lá, não conseguia nem correr, Sim. né? Eu acho que é isso, né? Tem como... o esporte, o jiu-jitsu, né? Posso falar do jiu-jitsu, né? Não, mas o esporte em geral, ele tem a capacidade de mudar vidas, né, cara? O Diogo fala bastante isso é real, cara. Você não faz ideia. Mas como mudou a minha, né? Como mudou a minha vida também. Assim, Você sempre teve uma autoconfiança como você tem hoje? Não. Você Não. não é assim? Não. Isso foi através do esporte, cara. Eu sempre fui muito tímido, assim, na minha adolescência. Eu adquiri uma timidez, assim, fiquei muito recluso, muito sem confiança, assim, uma autoestima bem baixa. Caramba. Assim, bem baixa. De falar em público, eu tinha muito receio, muito tímido, né? E o esporte, ele me proporcionou essa mudança, né? Quando eu comecei a entender... Porque, que nem tudo, acho que o mais legal, assim, do jiu-jitsu é que você pega... Acho que da arte marcial, né? Essa essência, né? Que você pega da arte marcial, né? De referência, o espelho. Eu achei muito bonito, assim, da parte do meu professor. Eu lembro na faixa branca, uma frase que ele usou, que isso mudou minha vida. Isso eu falei, mano, eu quero ser esse cara um dia, eu quero ser igual a esse cara.
Ele pegou, aí na formação, né? Que você sabe, né? Mas às vezes o pessoal que tá assistindo não sabe como que é. Quando a gente faz a formação, a gente faz por ordem de graduação, né? Tipo, a faixa mais alta fica na fila da frente, né? A gente não faz a formação lá na Almeida, a gente faz de lado, né? Perfilado, né? Dependendo da academia, do espaço, não tem como você colocar um do lado do outro. Aí vai a fila. Primeira fila preta, marrom. E eu ficava lá atrás, né, cara? Faixa branca. Só que assim, aquele cara que tá lá na frente é independente, ele é autoridade, né? Mas assim, na vida pessoal, você vê que as pessoas ali, sei lá, tinha pessoas mais velhas, tinham pessoas financeiramente com dinheiro, sei lá, policial, dependendo. Quando os caras estão, as pessoas estão ali dentro do jiu-jitsu, cara, não importa o que você é fora. Tá ligado? Tipo, iguala a parada, tá ligado? Aí ele pegou e falou, ó, hoje eu comecei lá atrás, aí tipo assim, ele até falou assim, eu tava lá atrás assim. E, mano, vocês têm que entender que vocês que estão aqui na frente, vocês têm que ser espelho pra essa galera que tá começando, tá ligado? Então, eu achei bonito essa parte de, como é que fala? Não é militar, como é que fala? Disciplina, essa parte da disciplina, porque é uma coisa que eu gosto dessa parte assim, de... Tinha essa coisa, mas tinha bastante bullying nessa época aí. Já deu uma melhorada. Mas assim, isso motivava a eu querer estar na frente. Então, eu querer graduar, mano, meu sonho é ser faixa azul, velho, porque eu queria sair da branca. Porque nessa época, faixa branca, os caras zoavam bastante gente. Hoje em dia não, hoje em dia vocês pegam boi. Vocês acham que a gente zoa? Tinha que ver nessa época aí. Mas tinha aquela vontade, aquela necessidade de falar, mano, eu quero estar na frente, velho. Quero um dia poder estar lá na frente. Eu quero ser igual os caras, quero ser igual o meu professor, tá ligado? Tipo, a questão da postura, como falar com as pessoas. Tipo assim, o respeito que as pessoas tinham pra figura do faixa preta, sabe? Eu acho que mudou bastante também isso daí. Eu acho que antigamente a gente tinha mais respeito, porque a coisa, como era um pouco mais militarizada, assim, um pouco mais, né? Eu achava que a galera respeitava mais a imagem do faixa preta. E é uma coisa que eu achei bonita, achei legal. Eu falei, mano, um dia eu quero estar ali. Eu quero viver isso aqui no meu dia a dia. E isso que acho que me trouxe pra querer fazer parte desse mundo, né? O Gil, ele tem isso que você falou é muito legal, né? Eu até ouvi alguém falar que um dos ministros do STF é Luta Gil, né? O Fux, né? O Fux. Luiz Fux. E, cara, lá dentro do tatame, não interessa quem ele é fora. Não interessa, velho. Não interessa. O cara é autoridade fora, velho. É autoridade fora. Então, se ele for uma faixa menor do que outra pessoa lá, ele vai tomar amasso não interessa quem ele é. Ele vai tomar amasso de mulher, de criança, do cara mais magro, do cara, às vezes, que, mano, isso é muito louco, né, Isso é muito louco. E essa igualdade que o jiu-jitsu traz, né, é um treco que ali dentro, quando você não tem nada que te diferencia, a única coisa que te diferencia é o caráter. É o caráter, exatamente. E isso que o jiu-jitsu revela, o caráter de cada um. Isso. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, né, cara? Acho que o arte marcial ela tem vários pilares, né? Eu acho que um dos pilares, assim, é como a gente fala que tem o poder de mudar a vida das pessoas, é também nesse sentido, né? Que nem você mesmo, você é um exemplo. A parte física, a parte mental, a parte da disciplina, a parte do esporte e a parte da competição, né? Que, né, acho que são pilares, né, que estão né, unidos ali para fazer a mudança na vida das pessoas. Acho que essa é a parte mais bacana, que não pode destoar, né? Que a gente... às vezes a pessoa acha que ela só tem que performar. Tipo, eu só vou ter valor se eu for o cara mais duro. Não, levei um tempo para entender isso aí, que tem outros pilares assim também que você tem que explorar. Às vezes o cara não desenvolve tanto na parte, tipo assim, não é o cara mais duro da academia, mas ele, de alguma maneira, pra ele tem as batalhas dele, tá ligado? Tipo, do cara tá ali, do cara, pô, é foda o cara chegar, tipo, acima do peso, como você chegou na academia, e você não conseguir fazer a corrida até o final. Tá ligado? Então, cada um tem os seus BOs, mano. Tipo, cada pessoa tem a sua história. Né? E eu sempre falo pra galera, eu falo, mano, não se compara com ninguém, mano. Porque cada um tem a sua história individual, cara. Tem cara que, mano, levanta às 4 horas da manhã, tem a rotina ali, puxada pra caramba, às vezes condução, e se esforça pra estar lá no tatame treinando.
Como que você não vai dar valor? Sim. E às vezes também tem um cara que tem a rotina, uma vida fácil, né? Às vezes mora do lado da academia e acha que tem uma vida difícil, né? Então, que não fala, é individual, né? São várias coisas que a gente tem que, como professor, e é legal a gente ver isso aí, mano. Às vezes a galera vem, mano, você vê que o cara tá cansado, mas o cara tá ali, né? Mas por quê? Porque é uma terapia, né? Pro cara, né, mano? Pra poder ter uma válvula de escape ali, pra poder, de alguma maneira, desconectar das outras coisas, né? E se desconecta, porque quando você tá lá no tatame fazendo um rolo, alguma coisa, você não consegue pensar absolutamente nada a não ser naquilo. Então, não, É uma legal. terapia. Outra coisa legal também que eu acho, Fábio, que é bacana pra caramba, né, cara? Que você coincide com isso que a gente tava falando, da autoestima. É uma coisa que pra mim foi mágico. Quando eu, com 70 quilos nesse início, eu consegui finalizar um cara de 90 quilos. Mano, isso pra mim foi mágico. Pareceu que eu descobri um poder que eu não tinha. Tipo assim, é uma coisa que me... Nessa questão da autoestima, que era um medo que eu tinha muito grande de... Um medo de, sei lá, de repente nunca aconteceu, mas eu tinha muito receio, sabe? Você vê bastante assim quando você é adolescente, tá na escola, do cara grande vir, leva uma com você, toma seu lanche, ou às vezes mexe com a tua mulher, você não pode fazer nada porque o cara é grande. Sim. Eu tinha muito receio, assim, comigo mesmo, nunca aconteceu, mas eu tinha muito receio de passar uma situação dessa. Pô, tô com a minha namorada, passa a bunda na mão na bunda da minha mulher e eu, porra, bunda mole porque, mano, porque o cara é grande. Então, eu achei mágico quando eu consegui fazer as primeiras finalizações e os caras não queriam mais rolar comigo. Tipo, porque, então isso que nem você falou da autoestima, isso pra mim foi, mano, é isso que eu queria. Então, pareceu que eu descobri um lado que eu não tinha, sabe? Então, eu acho que isso que faz a diferença. Porque cada um tem o seu BO, né? Porque a gente vê muito, que nem hoje como professor, que nem na Almeida Tatuapé, onde a gente treina lá, a gente tem uma rotatividade muito grande de alunos, né, que chegam. Graças a Deus a academia está indo muito bem. A gente tem bastante contato com iniciantes, né? E a gente vê, cara, que o tempo todo tá chegando pessoas, né? E, cara, sempre a pessoa tem uma necessidade, né? Tem uma dor, né? Então, de alguma maneira, dificilmente o cara vai buscar uma academia quando tá tudo bem. O Sim. cara tá passando por um problema particular, ou um problema de saúde, ou de relacionamento. Claro, ele não vai chegar lá e vai falar, cheguei aqui pra treinar, porque minha mãe me largou, terminei, tô zoado. Não, ele vai falar, pô, eu quero aprender isso aqui. Aí você vai, conforme vai conversando ali, aí o cara solta, pô, mano, era isso que eu queria, isso que eu precisava. E é legal quando você vê essa transformação, né? Porque na vida do cara, né? Porque ali acaba virando a família dele, né? Sim. Eu acho que o jiu-jitsu, o legal do jiu-jitsu é virar seita, né? Quase isso. Virar seita. Aí você quer puxar os amigos tudo, não, pode levar pra treinar. Não reclama não. O Luiz me levou e eu levei o William, né? Então, e aí, é legal. E levei a Gi também, só que a Gi teve uma saída. Um vai puxando o outro, é tipo seita, mano. Seita. Mas uma coisa também que eu percebi ao longo dessa trajetória é que quem não é uma pessoa bem intencionada não se tria. Os caras não ficam. Então, né? mas isso depende do ambiente. Você já teve experiência com isso aí? Isso, depende do ambiente, Fábio. Porque vou te já... Não convém falar aqui, já vi em dojo assim que... Tipo assim, os profissionais ali não tem uma... Na linha de frente não tem ética, né? Porque nem eu falei, é espelho, né, cara? Sim. Ali, você na frente ali, você... Pô, se eu sou um cara, mano, zoado ali... Aí você vê eu fazendo errado, você vai fazer também, mano. Você vai fazer também, por isso que a gente pega bastante no pé dos graduados, porque os graduados são referência pra galera que tá chegando. Então, o ambiente, ele vai se moldando, né? Então, se o cara que tá chegando vê todo mundo fazendo errado, não, se os caras fazem, eu vou fazer também. Entendeu? Aí, se o cara chega ali e vê que tem um ambiente de maldade, um ambiente que, chega uma mulher ali, a mulher chega pra treinar e, já tá todo mundo dando em cima, entendeu? Às vezes a mulher é casada, ou senão mesmo solteira mesmo, né, cara? Às vezes a mulher quer buscar jiu-jitsu, não tá ali pra aquilo, né? Aí chega todo mundo vai pra lá. Tem que ser um ambiente que é leve, né? Tem que ser um ambiente que
Mas não é todo lugar não, cara. Isso aí a gente tem que tomar cuidado, que é um trabalho que tem que ser feito assim pra poder acolher, né? Sim. E tomar cuidado com isso daí. Porque não é todo lugar não, que os caras tomam cuidado não. Tem lugar. Ah, uma coisa que... Tem academias, né? Como tem empresas. Sim. Então tem academias e academias. Uma coisa que a Karina, quando ela veio aqui, ela falou sobre isso. Ela falou assim, olha, a mulher, ela sabe quando o negócio não tá legal, né? Sabe. E quando você vê um ambiente que tem família, que tem filhos, que tem bastante mulheres, é A porque é um proteção, né, ambiente cara? que A você tá gente tem que protegido. proteger nossos alunos, né? Porque, que nem hoje eu posso falar assim, que nem hoje eu vivo do jiu-jitsu, né? Então, os nossos ativos da academia são nossos alunos, né? Então, se a gente não proteger, a gente perde. Sim. Eu quero dar aula, eu quero que a minha turma seja cheia. Como que a minha turma vai estar cheia? Como que eu vou ter várias mulheres treinando no tatame se eu proteger? Você já acompanhou alguma história de transformação, assim, de pessoas que mudaram da água pro vinho através de Gil? Sim, várias. Você tem alguma na Perda, cabeça aí? Cara, várias histórias. Várias histórias. Cara, eu já tive aluno que uma simples ação de você... Porque, por exemplo, o cara às vezes some da academia, né? Pô, o cara que tava presente ali e tal. Às vezes, a gente, como professor, nessa rotina, a gente tem vários alunos. Às vezes o cara dá uma sumida, você pensa, não veio essa semana, você acha que não aconteceu nada, né? Aí, pô, na correria você... Não é que maldade, porque, mano, você acompanha um pouco da nossa rotina lá. Sim. Você tem um horário que você treina, mas, cara, imagina, você ser 1 para 100 pessoas, né? Não tem como... É um trabalho que tem que ser feito, gerar uma conexão com os alunos e você tá o tempo todo sabendo onde nossos alunos estão, como que eles estão, né? E aí eu lembro que tinha um aluno que ele treinava comigo à tarde e ele deu uma sumida. Ele tinha dado uma sumida e tal. E eu tinha uma conexão muito boa com ele, né? Aí eu falei, deve estar trampando, porque ele trabalhava bastante e tal, né? De enfermeiro e tal, né? A rotina dele era bem maluca. Aí eu fiquei um tempo sem falar com ele, ele sumiu acho que umas 2 semanas. Aí eu peguei e liguei pra ele. Eu peguei e liguei pra ele assim. Aí ele se surpreendeu porque eu liguei pra ele. Eu falei, não, eu tô ligando pra saber como é que você tá, mano. Que você sumiu e tá, né, mano? Aí ele falou, pô, mestre, eu sofri um infarto, né? Ele tinha sofrido um infarto. Caramba. E o princípio de infarto, né? E aí eu falei, onde você tá? Eu falei, eu tô em casa, eu peguei, na hora, eu falei, tô indo aí, passa o endereço que eu tô indo, era perto da academia, uns 2 km pertinho. Pô, eu cheguei na casa dele assim, aí ele abriu o portão, mano, começou a chorar, mano. Eu falei, mano, tantos anos que eu treino aqui, ninguém fez isso. Nunca ninguém ligou pra mim, nunca ninguém veio na minha casa, mano. Porque eu não era o principal professor de lá, fazia pouco tempo que eu tava treinando lá. E assim, tipo assim, eu fiz porque eu gostava dele, né? Independente de ser aluno, não, era um cara que eu tinha uma... Né? E às vezes, assim, pequenas coisas impactam na vida, né? Às vezes uma forma como você fala uma frase, como você fala um elogio, acho que tem um poder enorme sobre as pessoas, né? Que tem pessoa que, mano, nunca ouviu um elogio. Às vezes, ô, fulano, muito bom. Não de falsidade, mas às vezes pra você incentivar o aluno, né? Acho que isso... Mas isso tem muda. tem uma coisa sua que, assim, rapidinho, só pra não perder o time. Que eu acho que é uma coisa, assim, eu percebo que o pessoal da Almeida dá muita atenção, porque eu até acho que é um protocolo que existe lá, dessa atenção. Mas tem coisas que você faz, não é? E essa é um dos pontos de admiração que me fez ter amizade com você, né? Além do tatame. E também quis trazer aqui porque quem te conhece sabe o cara que você é, né? E é sério, pô. E eu lembro, cara, que tipo, você tinha chegado na sua casa cansado lá, só o poste, era quase meia-noite. E você pegou, me viu lá online e falou, Fabio, como é que você tá? Você sumiu, o que aconteceu? Cara, era meia-noite, velho. Você não tinha que fazer isso. Você fez porque é você, tá ligado? Uhum. Então, esse tipo de coisa dá uma mudada. Eu vou falar pra você que aquilo ali pra mim foi um divisor de águas, tá ligado? Sim. Então, pô, não é só o trampo. E isso é muito importante. Isso é da pessoa. Por isso eu falei, no tatame você vê o caráter, tá ligado? Não, Fábio, as duas coisas, né, cara? Também faz parte do nosso trabalho. A gente, que eu falei, né? A gente tem que saber
Como nosso aluno é um protocolo também da academia, da gente ter conexão com os nossos alunos, né, cara? E, cara, a gente tem que saber, mano. Eu tenho que saber o que tá acontecendo com o meu aluno. Claro, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se o cara some da academia, uma mensagem que você manda, o cara fala, pô, alguém tá me vendo. É. Às vezes você não sabe o que o cara tá passando. Então isso impacta a vida da pessoa, entendeu? Que nem falei, são várias nuances diferentes, são várias coisas que tá acontecendo, né? Já tive relato de, mano, aluno que, de o cara querer se matar, velho. Às vezes um contato que eu fiz, você vê, de trocar uma ideia ali, sabe, de alguma maneira conseguir reverter a situação, né? O cara tá mal, assim, dar aquela sumida e às vezes uma conversa ali, um olho no olho ali, de trocar uma ideia, vamos comer um açaí depois do treino e tal. Eu faço as coisas que eu gosto, né? De ter um ambiente ali, né? Que a gente fala dos nossos, né? Foi o que eu falei. Pegar meia-noite, e comer cara. um açaí, tipo assim, acabar a aula, é uma coisa minha, coisa minha, né? De trocar uma ideia, de uma coisa que eu acho assim, que também que é muito importante, o que eu procuro fazer é conversar de igual para igual. Uhum. Não, por exemplo, eu sou... Claro, na aula ali, eu acho que a figura não pode mudar, né? Eu sou professor, eu tenho aquela liderança ali, né? Não confundir a coisa. Mas fora ali da aula, de resenhar, de sair com os alunos, de fazer as coisas com os alunos, comer um açaí, trocar uma ideia, falar besteira. Quem me conhece fora do tatame, às vezes o pessoal até se surpreende, né? Acho que eu sou sério, né? Quando eu te conheci, também achei, pô. Quando eu te conheci, você já te contou essa história. Tava lá, falei, né, tava novo ainda, não entendia muita dinâmica, né? Eu tava morrendo de cansaço lá, porque tava gordão. Aí eu cheguei, ô mestre, posso tomar água? Eu falei, não. Eu falei, então tá. Voltei murchinho lá pra... Não, cara. Não, mas é que tem... hoje eu sei, hoje eu sei. É que as coisas assim, às vezes tem um time. Hoje eu sei. Então, mas foi muito engraçado. Mas às vezes a pessoa não entende que quem tá, por exemplo, começando, que nem a gente... O não que a gente fala, porque, cara... Aqui todo mundo é adulto, a gente não vai ouvir sim a vida... É claro. Então, entendeu? Então, é uma coisa que a gente também faz parte do processo de aprendizado, disciplinar, entendeu? Fala, não, tem um time. Porque se eu deixar daqui a pouco todo mundo vai. Ou às vezes aí a galera vai falar, também quero tomar água. Aí, por exemplo, bem numa hora que você vai explicar uma posição, entendeu? Ontem mesmo a Rebeca... Eu vou explicar a posição, a aluna sai, pega a garrafa e todo mundo olha assim. Aí eu respirei fundo. É criança. Aprende. Não, então, mas é um trabalho que a gente vai ajustando. Acho que faz parte, né? Tem as peripécias, né? Tem mas é divertido, é gostoso. Na hora ali a gente se estressa, mas é gostoso. Eu sei que você tem aula pra dar daqui a pouquinho, então eu vou encerrar aqui, porque daqui a pouco você não tiver tempo. Mas eu tenho mais uma pergunta pra você, que foi aquela que eu falei que ia fazer. Fabião, o que você aprendeu na sua vida que, se você puder ensinar pra todo mundo, se as pessoas souberem, a vida delas fica melhor? Tem duas coisas, galera, que eu queria falar. A primeira é... O jiu-jitsu, ele vai te proporcionar... Vai mudar a sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Vai te fazer você conhecer lugares e pessoas maravilhosas. E acho que perseverar, galera. Vai ter altos e baixos. Não é só coisa boa, também vai ter lesão, você vai se lesionar. Que é luta, mano. Não tem como não falar que não vai machucar, uma coisa que vai fazer parte. Mas como qualquer esporte, né? Faz parte, galera. Então é perseverar, porque os frutos vão ser muito bons. Você vai encontrar... Acho que cada um vai ter o seu objetivo, né? Você vai encontrar coisas boas, como eu encontrei. E vai te levar a lugares, assim, que você nunca imaginou. Nunca imaginei que eu estar no podcast, tô num podcast que ele fala... Não, bem legal, pô. Bem legal, pô. Porra, levar você a conhecer lugares, porra. Nunca imaginei, cara de Guaianazes conhecer a França, velho. Através do jiu-jitsu, fui lutar fora, claro.
Já lutei em outros lugares do Brasil, conheci através do jiu-jitsu, em competições aí através do jiu-jitsu, né, pra lutar. Eu acho que é isso, né? Se eu tivesse lá atrás parado, que nem já tive fases de querer parar jiu-jitsu devido às dificuldades, né? Não, persevera, galera. Diminui o ritmo de treino, mas não para. Porque acho que se eu parasse, eu ia dar razão para as pessoas que falaram que não vale a pena. E hoje tá... E hoje... E é isso, hoje tá valendo a pena. Então, fica esse recado, né? E persistam aí no sonho de vocês. No sonho, e como qualquer coisa da vida, né? Persistir, né? Porque vai ter os altos e baixos, mas lá na frente eu acho que vale a pena. Vale sempre a pena. Sempre vale. Fabião, obrigado pelo seu tempo. Ô, cara, eu que Obrigado por agradeço. você ter vindo aqui. Eu vou te chamar mais vezes aqui, vou fazer um outro cenário, trazer mais gente pra cá. Não, isso é legal. Vou tentar arrastar o Diogão pra cá também em algum momento. Não. Mas vem aí que vai ter bastante história aí pra contar. Velhão, obrigado, velho. Eu que agradeço aí Obrigadão, poder mano. falar um pouquinho da minha história aí, Fabião. Valeu, Vamos pra cima. eu tô bem nervoso aqui, foi bem legal. Foi ótimo, pô. Valeu.